Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. Está começando Tudo no Mundo, com Heraldo Palmeira e a participação especial de Minervino Vanderlei. A aviação comercial poderá entrar numa nova fase supersônica. Cidades da Itália oferecem incentivo para atrair trabalhadores remotos. Empresa promove pausa diária para masturbação dos empregados. Banha de porco está novamente na moda na cozinha. E restaurante histórico fecha as portas no Rio de Janeiro. Estamos começando mais um Tudo no Mundo. A gente brinca que é esse nosso ponto de observação do mundo. E aí, Minerva? Olá, Heraldo, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Tudo no Mundo. Aqui nós procuramos trazer notícias que você não vê habitualmente, a gente discute um pouquinho, vocês participam e esperamos que lhe agradem. Esperamos contar sempre com vocês aqui no nosso canal. Um forte abraço. Nos assistindo e também divulgando para os amigos, que é o mais importante, espalhar a nossa semente aí de boas notícias e de coisas positivas, de dica cultural, de gente querida que vem nos visitar também de vez em quando. A aviação comercial poderá entrar numa nova fase supersônica. E a gente se lembra do Concorde, aquele avanço extraordinário da engenharia humana, que voou de 69 a 2003. Só que o Concorde era um grande gastador de combustível, era muito caro, a operação era muito cara, e inclusive era um grande agressor do meio ambiente. E agora nós temos uma startup americana chamada Boom Supersonic, que está anunciando um avião chamado Overture. Esse avião pretende voar 3 vezes mais rápido que os jatos comerciais, ou seja, numa velocidade de Mach 2.2, que dá mais ou menos 2.700 km por hora, e promete fazer Londres a Nova York em 3 horas e 15 e Los Angeles a Sydney em 8 horas e meia. É um projeto ambicioso, um avião que tem entre 65 e 88 lugares e a previsão é que esteja em operação em 2026, já com 500 rotas transoceânicas. E a empresa já diz ter 6 bilhões de encomendas dessa aeronave. Você embarca nessa? Heraldo, embarco, viu? É uma velocidade estonteante, como diria. Mas eu vejo isso aí como uma retomada do projeto do Concorde, né, que chegou a fazer 2 vezes a velocidade do som, 2.400 km por hora, mas era um custo muito alto, tanto para de manutenção da aeronave, como para quem ia viajar, era um dispêndio altíssimo, e além de danos inimagináveis ao meio ambiente. E agora vem essa startup aí, com esse novo projeto, que eu vejo com muito otimismo, porque além da internet diminuir caminhos, a aviação comercial, ela começa a estreitar isso também, né? Você está aqui, de repente você está em outro lugar do mundo. E eu me lembrei também aqui de Einstein, que ele defendia a tese de que quando você viaja de volta assim, contra o tempo, você regride no tempo, e regride mesmo, né? Você pode sair, por exemplo, daqui para São Francisco, chegar lá antes da hora que você saiu. E você imagina uma velocidade dessa, a quase 3.000 km por hora, será que a gente vai chegar anteontem lá? E vai ficar mais novo nessa viagem? Pronto, a fonte da juventude está descoberta, rapaz. Não sei, você beber de novo. E outra coisa, né? A rapaziada dessa empresa não está brincando em serviço. A ideia deles, Minervino, é que a passagem que o Concorde, a preço de hoje, custava $20 mil a passagem, eles querem que daqui a, no máximo, 20 anos, eles querem chegar em qualquer lugar do mundo em 4 horas por $100. Olha que pechincha. Ave Maria, você é um viajante, meu amigo. Se for esse preço, né? É muito interessante isso aí. E outra coisa também, eles dizem que dentro daquilo que a gente já falou, inclusive em programas anteriores, sobre essa nova formatação do turismo mundial, que é aquela coisa de você poder dormir em casa. Viaja cedo, faz o seu negócio mesmo em outro continente e volta a tempo de dormir em casa, não precisa pagar tão caro por uma cama aérea da classe executiva. Isso é uma maravilha.
E aí vem até assim ao encontro daquelas histórias que nós ouvimos de fulano de tal que tomou café da manhã em Paris e jantou em Natal, né? Agora é possível mesmo, né? Agora é verdade. Agora, o cara pode sair daqui às 5 horas da manhã, chegar em 9 em Paris, pega lá o supersônico às 4 da tarde, chega aqui às 7 da noite e dá. Fazer isso, né? Porque o nosso amigo que fazia isso era um grande sonhador, uma pessoa querida, mas sonhava, né? Sonhava acordado. E dando sequência ao que a gente já abordou aqui, dessa nova mudança de postura, quer dizer, os nômades digitais, né? Cidades da Itália oferecem incentivo para atrair trabalhadores remotos. Aquele sonho de viver no vilarejo italiano pode virar realidade, pode ser na Toscana ou na Lásia, as regiões, e os governos locais estão oferecendo até 200 euros mensais de ajuda. São vilarejos pequenos, né? E o interesse dos governos é exatamente o quê? Levar novas vidas para esses lugares. Alguns são muito pouco povoados e eles querem incentivar novos negócios, novos comércios e novas relações, inclusive. Os candidatos precisam apresentar, Minerva, comprovação clara de que trabalham realmente de forma remota, quer dizer, não vai para lá ficar mais um peso econômico para a região, né? Mas você, o que acha disso? Toparia? Ah, sim. Tudo uma questão de idade, né? Talvez. Para Toscana, rapaz, você já pensou, cuja capital é Florença, né? Isso é uma delícia você trabalhar num local daquele, ainda recebendo uma ajuda de custo, né? E alugando imóveis lá baratíssimos, que chega a 2, 3 mil reais, né? Se você for um empreendedor, quiser colocar uma pousada, se tiver alguma descendência italiana, o governo ainda lhe financia ali com 30 mil euros, 40 mil euros. Eu acho muito interessante e quando a gente falou no outro programa que aquilo estava se estendendo na Espanha, agora chega para a Itália, eu acho que a coisa é séria mesmo, a coisa vai. Agora, é interessante, né? Eles lá cuidam muito da questão da qualidade. Então, todos esses locais que vão abrigar esses nômades digitais, fibra ótica, né? Tudo de primeira linha lá para a internet funcionar tudo perfeitamente. Isso é fundamental, isso é muito bacana, muito legal. Eu acho a nova modalidade de turismo. Como a gente conversou no programa anterior com o nosso Martin van Slice, ele deixou muito claro isso, o turismo está se reinventando. E é a única maneira de chegar dinheiro novo para esses lugares, porque as economias já estão estabilizadas e a forma de chegar dinheiro novo é chegando gente nova com novas cabeças e com novas atividades. E tudo isso acontece porque nessas regiões da Itália e na Europa não é diferente, no resto da Europa não é diferente, os jovens chegam à idade que terminam a educação básica onde eles vivem, naqueles lugares, eles vão para as grandes cidades, especialmente Roma, no caso dos italianos, em busca de uma vida melhor. Isso é natural que aconteça. E outra coisa, né? Acrescentando, Minerva, quem nesse período tiver filho por lá, vai ser tratado com tapete vermelho, porque crianças, eles querem repovoar a região. Bom, é um trabalho mais fácil esse, né? Agora vamos nessa. E essa empresa na Espanha que promove uma pausa diária na jornada de trabalho para que a equipe possa se masturbar? Você vai nessa? Vai trabalhar lá? Rapaz, eu penso assim, esse tipo de pausa, esse tipo de trabalho, aí deveria ser home office, sabe? O cara deveria fazer em casa, né? Eu assim, achei meio estranho. É porque eles trabalham produzindo filmes adultos, filmes eróticos, uma coisa nesse sentido, né? E devem, sei lá, ficar estimulados. E é uma senhora que é a dona da empresa, né? Então ela achou bom dar meia hora de intervalo ali, cada um para o seu lugar e se masturbar, e não sei não sei como é que fica isso não, amigo. É um enigma. Mas ela garante que a produtividade tem aumentado bastante, porque relaxa a equipe e tudo mais, ou seja, está tudo dentro do segmento que ela atua também, né? Quer dizer, tem uma ligação negocial nisso, quer dizer, dentro da proposta comercial da empresa, né? Tem. Ela alega também que a pandemia deixou assim as pessoas afastadas umas das outras, nas quais as relações, tanto de amizade quanto sexuais, também uma entrelaçada junto à outra, elas ficaram distantes e difíceis, né? E às vezes tem que recorrer para o home office, né? No caso aí. Exatamente. Né? Não sei, são coisas novas surgindo no mundo, né? Que a gente tem até um certo tabu
vocês vão concordar com isso, né? Sobre determinadas coisas tem tabus, né? Mas que aos poucos ali eles vão mostrando que, olha, isso é natural, faz parte do ser humano ter esse alívio, ter esse prazer, né? Mesmo que solitário, mas sente esse alívio aí. Nós vamos aguardar, né? Vamos ver quando é que chega por aqui isso aí, porque a fila vai ser grande, né? Não sei. Vai ser maior que a da vacina, será? Talvez, né? Minerva, e essas idas e vindas do mundo, que são muito interessantes, a gente se depara agora com uma grande novidade, que a banha de porco está novamente na moda na cozinha. Você sabe que nossas avós e bisavós não tinham melhor aliada para produzir aqueles sabores da casa da avó, sabores da casa da mãe, que era a banha de porco, era a gordura utilizada, né? Quer dizer, muito amplamente no mundo inteiro, e aqui no Brasil não era diferente. Então, tem a dúvida se é saudável, se não é saudável, mas se viveu séculos à base da banha de porco, né? E aí eu me lembro muito bem que a banha de porco sofreu um grande impedimento, né? Vamos dizer assim, ficou em descrédito quando a gente teve aquela peste suína africana em 1978, que atacou São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais principalmente, né? Aí chegou-se a dizer que tinha sido inventada pela indústria do marketing, da indústria alimentícia, que queria entrar com as margarinas, era um imenso mercado consumidor que a gente tinha, né? E me parecia assim algo meio semelhante àquela teoria da conspiração, as teorias da conspiração, como a gente teve na história do homem, da chegada do homem à lua, que disseram que foi uma produção hollywoodiana. Depois surgiram diversas hipóteses de como esse vírus chegou aqui no Brasil. Em produtos suínos importados, na bagagem do pessoal, dos refugiados angolanos que estavam chegando ao Brasil, fugindo da guerra civil, né, que acontecia lá em Angola, e também nos restos de comida dos voos internacionais que eram usados para fazer parte da alimentação desses rebanhos. Nada disso ficou confirmado nunca, né, nenhuma dessas três hipóteses. E mesmo os produtores insistindo, a área da agricultura, e insistindo que o vírus é inofensivo aos humanos, a queda nos produtos suínos foi de 40% no Brasil. E agora? Heraldo, parece coincidência, né? Mas há cerca de 6, 7 meses por aí, não, eu acho que antes da pandemia, eu li sobre banha de porco. E me lembrei, né, quando eu ia para a casa de minha avó, passar férias em Açu, e lá era tudo feito com banha de porco. E ainda alcancei, quando a gente chegava não era bem um açougue, era uma coisa que vendia manteiga em retalho, creme em retalho, e tinha banha de porco também, né? E eu creio, Heraldo, eu acho que não há teoria de conspiração, não. Eu acho que há verdade. Eu acho que houve uma briga comercial para a entrada de margarinas, de manteigas, etc. Industrializadas, né? Industrializadas, né? Pesadas, entraram pesadas no mercado. Heraldo, entre as vantagens que são apontadas à banha de porco, até que ela é boa para a depressão. Sabia, né? Que eles fizeram diversas pesquisas e eles fizeram o seguinte, eles pegaram a quantidade de pessoas que morreram de infarto em 1911, 1930 por aí, e depois fizeram um estudo 50, 60 anos depois, e viram que a quantidade era muito menor de pessoas numa determinada região, né? Quer dizer que o índice de infarto era muito pequeno quando a banha de porco era utilizada como na cozinha. Então, eu sou defensor e eu estou atrás, porque é difícil de se encontrar, né? Porque margarina você encontra, manteiga você encontra, nata, mas a danada da banha de porco, rapaz... Mas eu acho que isso tudo, Minerva, como em tudo na vida, é uma retomada de mercado mesmo, né? E vamos combinar, né? Esse episódio todo da história da banha de porco serviu para uma melhoria grande, uma modernização do setor. E isso, claro, com elevações dos níveis sanitários também. E vamos combinar uma coisa, né? Uma carninha de porco é um negócio bom para mais de metro, não é não? E graças a Deus que a banha de porco está de volta às melhores panelas, né? E quem sabe... já para melhorar, é uma boa notícia para o paladar e para os negócios também. E tem outro detalhe, amigo, que também pesquisa, né? É pesquisa demais, que os óleos que a gente consome hoje, os óleos de soja, os vegetais, etc, depois que eles atingem aquela temperatura que eles começam a ferver, eles perdem as qualidades dele
e começam a não fazer mais bem, se mal ao ser humano, sabe? Então, agora, é uma indústria, né, riquíssima, né, que a gente tem que aceitar esse poder dele de barganha, de discussão com a sociedade médica, e eu acho que a gente deve utilizar banha de porco e divulgar isso. Também. É porque tudo isso faz parte do mundo que a gente vive, né, dos interesses todos, e é isso. E já que a gente está falando na banha de porco, na gastronomia, uma notícia triste, né? Um restaurante histórico fechou as portas no Rio. Nós estamos falando do La Fiorentina, fundado em 1957, que sempre foi um reduto de artistas, principalmente artistas e celebridades, principalmente as do teatro. Inclusive o restaurante chegou a patrocinar 500 peças de teatro, né? Então, você se lembra bem, nós somos frequentadores do lugar, você também andou por lá, eu também. A gente sabe que o cardápio, os pratos eram o nome de artistas que frequentavam a casa. Nas paredes e nas pilastras tinham lá os autógrafos dessas estrelas que ocupavam as mesas. E o que é triste é que nesses anos todos de funcionamento ele sempre foi uma referência da gastronomia e da vida carioca, e da vida brasileira, enfim. E agora estão dizendo, o dono garante que é temporário, tem contrato até 2025, o prédio vai ser leiloado, tem dívida para aqui, tem aquilo outro, mas a gente lamenta, porque é um hiato e pode ser que não volte mais. Inclusive está tendo abaixo assinado para pedir à prefeitura o tombamento do La Fiorentina. Saudade que a gente tem de lá, hein? Rapaz, o La Fiorentina era um negócio, a primeira vez que fui, eu estava no apartamento de um amigo que havia me emprestado, Novelo, grande amigo, deve estar nos vendo aí, que ficava no começo de Copacabana, Belfort Roxo, Copacabana. Então muitas vezes a gente saía, atravessava a Princesa Isabel e chegava ao Leme e nós íamos por aí. E eu andava naquela época com Laguardia, que era meu cunhado, era casado com minha irmã, com Tassi Tinô, cariocas, né? E a gente ia lá à Fiorentina e comia o fettuccine alla papalina, que eu nunca esqueci. E claro, a gente se deparava com muita gente famosa, muita celebridade, mas a gente, para não tirar onda, a gente não dava nem cartaz para eles. Famosa é vocês. Não me conheciam também, né? Quem sabe um italiano assim, eu, né? Então um holandês que ele não conhece, né? Então ficava aquele enigma. Mas a gente sempre foi muito bem tratado lá, eu acho que não havia aquela distinção entre celebridade ou não celebridade. E eu li sobre a Fiorentina muito, né? Aquela história da Dercy Gonçalves, né? Que ela chegava lá, já madrugada alta, e ela alta também, né? Chegava uma amiga dela e dizia: oi, Dercy, veio jantar? Eu disse: não, vim namorar. Jantar, eu janto em casa. É isso aí. Porque lá era um reduto de namoro também, de paqueras, de casamentos, né? De feitos lá, né? E outra coisa, tinha a velha máxima, né? Fecha quando o último cliente vai embora. Isso é uma coisa extraordinária, né? Uma forma de carinho de um restaurante com a clientela. Rapaz, olha, Leila Diniz é uma pessoa querida pelo Brasil inteiro, pela irreverência, pelo momento que vivíamos de repressão, e ela foi a antítese disso tudo. Ela ia, frequentadora de lá, do La Fiorentina, né? E uma amiga dela conta que ela ficava lá e bebia até 5, 6 horas da manhã, perdia o ônibus para um dia e dormia às vezes na praia. Sim. Ficava ali na praia e tal, depois ia para casa dessa amiga, que era mais ou menos no Leme mesmo, trocava de roupa e ia embora. Com roupa, segundo a amiga, que ela nunca mais devolvia, né? Então, Fiorentina tem muitas histórias, o casamento de Zé Vilker, da paquera de Zé Vilker com a mulher dele, eu não me lembro agora o nome dela agora. Histórias interessantíssimas, sabe, Heraldo? É lamentável que o La Fiorentina tenha fechado, que esses lugares percam o romantismo, porque junto com ele vai também toda aquela dosagem, né, do Rio romântico, do Rio bonito, do Brasil bonito, do povo bacana, né? História que vai se perdendo, né? Exatamente, é lamentável, lamentável. Eu me lembro do incêndio, porque lá no Fiorentina, você se lembra que tem uma espécie de descida lá para baixo, né? Que a gente ficava lá e lá, olha, aqui é só a diretoria e tal, não sei quando a gente ia com alguém, com algum amigo que deu alguma importância, a gente ia para lá, mas eu particularmente nunca dei muita importância. Eu gostava da conversa, do ambiente. E olhar para o mar de Copacabana. Todo de madeira, né? O negócio, né? Muito bacana, muito interessante e lamentável, repito, né? Outra tristeza que eu estou tendo no mesmo sentido é o fechamento do Gigeto também em São Paulo, que era como se fosse a
a cópia paulista do Fiorentina, né? Um restaurante de muitos anos, um dos mais antigos, talvez não mais antigo que o Fiorentina, que teve em 2 endereços ali no centro, depois veio para Nestor Pestana, que era a Rua dos Teatros, depois ficou 44 anos na Rua Havaiandaba e finalmente em 2013 mudou para o Bexiga, mas só ficou até 2016. A história é a mesma, vai voltar, não fechou definitivamente, mas até agora não voltou. E era exatamente o lugar onde se encontravam as pessoas do teatro, os atores. Plínio Marcos era um frequentador habitué, era um reduto da noite, né? Uma coisa assim, que não tem como, é uma perda que machuca muita gente, porque, como eu disse, vai um pouco da história junto. Heraldo, em Natal havia um restaurante chamado Bella Napoli, né, que era de um italiano, e esse caiu no gosto do povo. E ficou uma espécie de Fiorentina também, porque todos os shows que aconteciam aqui, os artistas em seguida iam para lá, de teatro, de tudo, festival de cinema, que tinha tudo para lá. Projeto 6:30. Todo mundo ia para lá, todos aqueles artistas, e ele caiu no gosto. Então, toda a boemia de Natal e de fora também passava pelo Bella Napoli para ouvir o piano de Emanuel, né, para comer aquelas coisas tão gostosas que tem no Bella Napoli, e ficava até o último cliente também, às 6 horas da manhã, tinha gente lá tomando seu vinho. Nosso querido Alex Nascimento era personificação. Alex é figurinha carimbada lá. Deixa eu contar uma história pessoal rapidinha. Você sabe que minha mãe quase comprou aquela casa onde foi o Bella Napoli. Quer dizer, se minha mãe tem comprado o tempo de morar lá, não existiria o Bella Napoli naquele endereço. Olha aí. Ainda bem que Dona Palmeira, Dona Antônia não comprou. Minerva, e agora? Vamos dar um giro pelo mundo? Vamos girar o mundo no Giramundo. Minerva, nós vamos passar aqui uma viagem no tempo que a gente adorou. E aí? Olha, um tempo sensacional. O Impacto 5 marcou uma época, marcou a minha vida pessoal e de muitos da minha turma naquela época, do ABC principalmente, que é quando eu tenho mais recordações. E ter até ouvindo aqui entre nós é muito agradável, é um prazer enorme. É um baile da vida, não é não? Baile no sucesso da vida. O Giramundo de hoje nos leva até Natal e tem um significado especialíssimo para mim. Nós vamos conversar com um cara que eu amo de paixão. Etelvino Caldas. Etel do Impacto 5, Etelvino do Impacto 5, um cara que em 1969 juntou os garotos amigos e montou uma banda. Claro, esses garotos adoravam Beatles e Rolling Stones. Esses mais Beatles do que Rolling Stones. E tudo aquilo virou uma banda de baile chamada Impacto 5. Eles tocavam no ABC, no América, no Aeroclube e começaram a formar aquele frisson enorme, porque juntava a rapaziada para os primeiros amores, as primeiras paqueras, aquele ambiente da juventude revolucionária dos anos 60. E uma coisa era muito importante, eles lançavam músicas, a gente conhecia as músicas por meio do repertório dos bailes que eles tocavam. Então é com enorme prazer que eu lhe recebo, Etel. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer é meu, Heraldo, grande Heraldo, amigo de trombas, como se diz para trás. E agora conhecendo essa figuraça, Minervino, quase Etelvino, né? Minervino, Etelvino, parecido. E eu estou aqui à disposição de vocês para responder, para a gente ter aquele famoso bate-papo virtual. Amigo, queria que primeiro você tirasse uma dúvida que me contaram e eu não sei, né, até onde... Ídolo tem isso, né, tem muitas histórias, né, você é um deles, né, mas é verdade que eu podia estar lhe chamando hoje de Padre Etelvino? Ô Monsenhor. Ô Monsenhor, não sei, sua carreira até onde iria, né, mas é verdade, você queria ser Padre Etelvino? Isso, queria ser padre, eu estudei 3 anos no Seminário São Pedro. Primeiro, eu estudei no de Carpina 1 mês. Aí meu tio morreu, eu vim para Natal e fui para o São Pedro, passei 3 anos lá, os 3 anos de clássico, né? Etel, e como é que era a sensação naquele tempo de vocês serem os ídolos daquela galera toda e também essa coisa de lançar as músicas, como eu falei na abertura?
Olha, isso de ser ídolo, é que a gente tocava naquela época no ABC, a Domingueira do ABC, que a gente tocou durante vários anos. E isso eram aquelas pessoas que iam para o ABC, eram os amigos da gente ali, de faculdade, de rua e tal. Então a gente se sentia muito à vontade. A coisa era mais pesada, por assim dizer, quando a gente ia para os interiores, tocar os bares interiores, que lá a gente chegava mesmo como ídolo, né? Aquele lá. Chegou o músico na Kombi, naquela época a gente andava de Kombi. Quanto a lançar músicas, é que naquela época não existia esses hit paredes. Então a gente que tinha que catar o que ia tocar, e a gente sempre procurava tocar o que era mais dançante. Então tinha o Macrínio, que era o discotecário da Rádio Poti, que ele era representante da CBS, ele dava para a gente os discos, e a gente ia, pegava os discos e pesquisava e escolhia aquelas coisas que a gente achava mais interessante e lançava. Aproveitando aqui o que Heraldo falou sobre a questão de sucesso, Delfino, eu queria saber como é que vocês conviviam com o sucesso que vocês faziam naquela época, tanto com a série dos fãs, que eu era um deles, né? E como era essa convivência aqui no interior, como é que vocês se viravam com isso? Aqui era muito tranquilo, porque como eu falei, eram amigos. Agora, no interior era meio pesado, né? Porque a gente chegava, teve canto, inclusive, que as meninas atacavam querendo rasgar a roupa da gente. A gente pensa que só os bichão lá do Rio de São Paulo passaram por isso, mas não, realmente tinha isso. Mas sucesso é muito bom, porque o orgulho da gente fica lá para cima, né? 1973, o Impacto 5 sai de Natal, vai para o Rio de Janeiro e cai dentro dos estúdios da CBS, a mesma gravadora de Roberto Carlos. A viagem para produzir o primeiro disco foi uma ideia e uma produção, né, do nosso querido Leno, que fazia sucesso na Jovem Guarda em dupla com a cantora Lilian. Como é que foi isso, Etel? Chegar na CBS para gravar o primeiro disco, uma banda de baile de Natal, exatamente na mesma gravadora de Roberto Carlos. Você imagina, primeiro a gente ia de avião, que praticamente ninguém tinha andado de avião. Então você entra no avião já, chega lá na gravadora, primeiro a gente vai para o hotel, certo? E depois, aí no outro dia vai para a gravadora. Quando vai para a gravadora, que a gente entra na gravadora, aí você entrava, tem a recepção e depois dava direto no estúdio grande. O estúdio que as orquestras gravavam, porque ele é muito grande, o pé alto, tudo. Pega aqueles 5 abestalhados de Natal, fica todo mundo assim, sabe, em êxtase. Foi muito lindo, foi muito bom mesmo. E vocês, inclusive, foram divididos dentro do estúdio, né, com umas pequenas cabines para cada músico, não é isso? Porque naquela época se gravava geralmente as bases primeiro, depois os detalhes, depois as vozes. E na base, por exemplo, tem uma cabine para bateria, a cabine para o órgão, que o órgão era amplificador, e a cabine para os violões, a cabine para os violões e a cabine para percussão. Então era tudo separado. E a gente gravava, e depois é que vinha as outras coisas para fazer os playbacks. Delfino, uma coisa que vocês começaram em 69 e a década de 70 toda, e foi exatamente nesse período que houve um avanço tecnológico muito significativo na música. Você tocava órgão, tocava piano e surgiram os sintetizadores. Como foi que você amoldou esse novo avanço? Foi uma coisa assim, a gente escutava, por exemplo, o Yes, que tem o Rick Wakeman, que usava 6 mini-moogs no palco, porque cada um com um som para poder, que ele não tinha tempo para programar. Então era uma coisa, a gente ficava tudo de bobeira assim. Porque era mesmo, você acostumado com piano ou com órgão, que era um som que botou o dedo já estava na altura, diferente do piano que tinha uma sensibilidade. Então, o sintetizador abriu o mundo, porque imitava, naquela época nem muito, mas tinha sons estranhos, você fazia glide, entendeu? Coisa que nenhum canto, nada acontecia. Então foi uma coisa muito forte, e foi por aí que a gente começou a inaugurar. Inclusive a gente comprou um mini-moog, que meu pai comprou esse mini-moog em São Paulo, quando ele foi lá de seu Cris, dos amplificadores Cris, e trouxe para Natal. Me lembro que a gente fazia a domingueira lá,
e no ABC, no Aero nessa época. E ele botava o Minimoog na entrada para o povo que ia entrando e veio e disse: na próxima semana haverá a inauguração do Minimoog. O velho era marqueteiro. Seu João grande. Velho Ram. Exatamente. Marqueteiro. Etel, anos 80, vocês vão de novo para o eixo Rio-São Paulo, agora com o nome de Flor de Cactos. De novo, nosso querido Leno na parada, e vocês gravam na RCA Victor 3 discos maravilhosos, onde vocês juntavam as influências nordestinas do pop e tudo que vocês viveram nos bares da vida. Como é que foi esse novo momento de gravadora? Bom, é bom falar que esse disco aconteceu porque Nélio de Carlo Antônio, que era o produtor musical, o diretor artístico da gravadora RCA do Rio, aí queria uma banda que tocasse para a RCA no estilo de Cor do Som. Cor do Som, exatamente. Está misturada na Warner. Né? Exatamente. Aí eles queriam uma banda para concorrer, né? Aí Leno disse: eu tenho uma banda. Ele disse: ele tem uma música assim, tipo, abre a porta, aparece. Eles têm. Aí ele disse: então como é que faz? Ele disse: não, eu vou para Natal, ensaio tudo, já está tudo pronto. Pega uma música de Zé Ramalho, pega uma música de Geraldinho Azevedo, pega uma música de Dominguinhos e bota o menino para tocar. E a gente já traz tudo pronto. Aí ele diz: o cara vai custar quanto? Ele disse: não, você dá o transporte, os aviões e a hospedagem. E foi assim que a gente foi para a RCA. Meu amigo, a banda, 69 até 2000, 2003, por aí, né? E deixou muita saudade. E é impossível não perguntar qual é a chance de um revival do Impacto 5. Haveria uma chance do revival de Flor de Cactos que a gente pensou em fazer. Trazer e fazer no Teatro Riachuelo, fazer um grande show lá. Infelizmente, Chico Guedes, nosso querido baixista, morreu o ano passado e a gente hoje aí ficou meio sem sentido. E inclusive era a voz. Não, porque teria Fernando, que no primeiro LP certo. Foi Fernando, certo. E Chico já cantou no primeiro, mas no segundo e no terceiro tudo foi Chico. Então ficou meio sem sentido, certo? Eu mesmo não tenho mais aquela vontade, né, de fazer, porque a gente precisa de fazer mesmo, trazer a turma original, porque Chagas está morando em Natal, Babão mora em Natal, Fernando mora em Natal, eu moro em Natal, e viria só Mingo, Neguinho e Chico Guedes do Rio. Do Rio, exatamente. E uma outra pergunta, a banda teve várias formações, né, ao longo do tempo. Vocês se encontram, como é o convívio de vocês hoje, depois de tanto tempo, de tanto sucesso, como é que vocês conversam? O tema ainda é saudoso? Eu tenho um grupo do WhatsApp chamado Impacto 5 e um grupo chamado Puxado para Flor de Cactos, entendeu? Então a gente sempre se fala ali. Aí tem gente de tudo que é época, né? Tem gente de bem do começo, tem gente bem... Ribamar foi bem do começo, e Dalmi bem no começo fundou a banda comigo. Então... E também tem, por exemplo, Genilson, que foi um dos guitarristas bem adiante, tem o baixista Carlinhos, quer dizer, então a gente sempre se fala, e daqui ali bota uma música para rolar, alguma música que eu tenho, gravações que tem, a gente tem muitas gravações de fitas cassete daquela época, e a gente coloca no grupo, a turma se comunica, se fala, fotos. Roberto um dia desse me mandou fotos que a gente tirou na banda mesmo antiga, tirou ainda no Yacht Club, uma escadaria que tinha no Yacht Club que aparece só a cabeça dos 5. Etel, eu tenho uma saudade muito grande. Você sabe, eu sempre digo, o quanto você me ajudou no começo, nos meus primeiros passos musicais, né? Você sempre esteve ali me apoiando, me emprestando equipamento, inclusive, para pequenas gravações, demo e tal. E eu tive a honra de participar de um disco de vocês no Projeto Memória, que foi o último disco que vocês gravaram, o Rio Potengi. Como é que foi para vocês aquele disco? Depois de CBS, depois de RCA Victor, Sucesso Nacional, volta e grava um disco num Projeto Memória da Universidade, que foi sensacional. Aquilo ali começou a partir do festival na universidade, né? A universidade fez um festival de música e quem ganhou a música Punaú,
De de Carlinhos, exato, Punaú. O segundo lugar foi a música de João Com Campagnoli. Campagnoli, e o terceiro lugar foi, meu Deus, agora eu esqueci. Bom, então a gente participou do festival. E Dejaí, que era a diretora da Escola de Música, queria fazer aquilo ali ficar registrado. Aí disse até o Virão, eu estou pensando em gravar no Transamérica do Rio. O projeto é que quem ganhar, as 12 músicas primeiras colocadas iria gravar. Isso era uma coisa que foi prometida. E aí como não ia vários músicos, então ele pegou a banda da gente como base, a base do pessoal. Aí levou Pedrinho Mendes, cantou, levou sim, Wigner foi o melhor intérprete e foi cantar as músicas. Então a gente foi, a banda, fazer isso para lá. E esse disco eu participei também. Exato, você passou. Gravei uma música, Ana também. Ana também, Então esse foi o Festival de Música e Poesia da Universidade. Exatamente. Que era um projeto, o projeto de memória foram 31 discos de artistas do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Esse foi o 17º. Então a gente foi todo mundo para o Rio. E depois é que rolou do Impacto 5 Rio para Rio. Pronto, aí a gente sempre, como eu estudava na escola na época, Dejaí sempre, quando tu ia gravar, levava Prentes, me levava menino da flauta, Sandro, e a gente chegava lá, chamava Neguinho, que estava morando lá, que eu já tinha vindo embora, e chamava Chico para tocar baixo, e a gente ia e gravava as músicas, levava o cantor, Silvinha gravou, aquela menina Lucinha Lira, ela gravou, muita gente gravou. E a gente sempre tocando. Teve um deles que ele disse, deixa, eu tenho uns compositores, porque assim, uma das coisas só podia gravar músicas de compositores do Rio Grande do Norte, que era um projeto memória, até de Diógenes, né? No tempo de Diógenes. Então ela disse, a gente podia gravar um disco também do Impacto 5. Ela disse, tudo bem, você tem um repertório? Eu digo, tenho. Ela foi e pediu o repertório, eu botei o repertório, inclusive tem música sua, de Heraldo, tem música de Babal, tem música de Vanildo Cortez, de Pedro Mendes. Tem Pedro Mendes, tem do guitarrista de Almir Padilha. Tem de Almir, tem de Chico, Chagas, entendeu? A gente foi com a banda gravar esse disco lá e gravou-se esse disco lá. Inclusive lá no disco da gente teve participação de Lucinha Lira, Padre Pedro fazendo coro com a gente, que ele estava na época por lá e tal. Então foi uma coisa muito bonita. A capa do disco é de Enoch, que hoje mora na Austrália, entendeu? Então foi uma coisa muito, sabe, só as pessoas, era uma coisa regional mesmo, não regional no sentido musical, regional porque eram as pessoas do Rio Grande do Norte, de Natal. E não se iluda, né? Todo aquele pessoal que estava junto disso cresceu e se interessou muito por música em razão do Impacto 5. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, pelo menos, dou esse testemunho aqui. Não tenho o que discutir. Vocês têm a mesma coisa que a banda de música de Acari tem na minha vida, vocês também tiveram na adolescência, já numa questão mais profissional de música, né? Porque a gente tudo amava Beatles e Rolling Stones. Exatamente. Né? Etel, mais Beatles. Etel, e sempre que a gente faz um Tudo no Mundo, a gente pede uma dica cultural do nosso convidado. Qual é a sua dica cultural? Eu adoro o Som da Mata. Eu acho uma coisa muito boa, porque tem música cantada e tem música instrumental, que é uma coisa que eu acho muito importante. Que eu acho que instrumental é que faz o músico. A música instrumental faz o músico, desenvolve o músico. Embora a coisa cantada também é muito importante, mas não dá o devido valor ao músico tocador, por assim dizer. Entende? Então, o Som da Mata, inclusive, parece que está havendo só virtualmente, mas é muito. Inclusive, tem um dos últimos agora, teve Ranieri, o menino que tocou guitarra com a gente. Som da Mata é um projeto que acontece no Parque das Dunas em Natal, com música instrumental, música cantada e ao ar livre, é uma coisa sensacional, vale muito a pena. Meu querido Etel, muito obrigado pela sua presença, foi bom demais ter você aqui, reencontrar depois de algum tempo e vamos em frente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, Heraldo, eu que agradeço, Minervino, essa oportunidade de falar aqui sobre as coisas que a gente gosta de falar, que é sobre música, e precisando, estamos aqui. Quando você tiver qualquer musiquinha que precisar de um arranjozinho, me avisa que a gente ajeita, né? Se Deus quiser. Opa! Para terminar, só quero dizer uma coisa, amigo. Vivendo, eu dei uma viajada no tempo aqui, mas tão boa. Você nem imagina, viu, amigo?
Que bom, que bom. Muito, muito obrigado. E para quem diz que ninguém volta no tempo, ninguém viaja no tempo, nós fomos ao passado numa boa, né, Minerva? Tranquilamente. Meu querido Minerva, sua dica cultural de hoje. Meu amigo, minha dica cultural é a seguinte, eu vou fazer uma analogia. O maior jogador do mundo é Pelé. Sim. Mas ninguém diz que Rivelino foi um mau jogador, foi um espetacular jogador. Maradona, um espetacular jogador. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Na música também é assim. Em se tratando de jazz e de cantoras americanas, né, a gente tem que se render. Billie Holiday era a Pelé da época. Mas minha dica cultural fica com outra craque chamada Dinah Washington. E o álbum é What a Difference a Day Makes. Eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Não há quem não se emocione assistindo aquilo ali. Fica essa dica aí para quem gosta de boa música, viu? E você, meu amigo Heraldo, o que é que você nos diz de sua dica cultural? Bom, hoje nós tivemos uma visita desse amado amigo, Etelvino Caldas, o Etel do Impacto 5. Então, a minha dica cultural de hoje são todos os discos do Impacto 5. São exatamente 6 discos, 2 na CBS, 3 na RCA e o do Projeto Memória da Universidade do Rio Grande do Norte. São discos lindos. E eu queria, Minervino, passar uma informação aqui que a gente tem recebido algumas demandas dos nossos ouvintes todos. Por que a gente não toca as músicas que a gente fala aqui? Isso aconteceu com um programa que nós falamos de I Feel Love, tal, e nós somos pessoas da música. Então o que acontece? Eu queria deixar para vocês a explicação. Existe uma política de direitos autorais das plataformas por onde a gente veicula o programa. Canal do YouTube, Instagram, Facebook, todos eles. Então o que acontece? Se a gente tocar uma música aqui, imediatamente nós vamos ser advertidos. Vão nos dizer que aquela música que nós estamos tocando tem direitos autorais. Então o que acontece? Nós podemos inclusive ter o canal suspenso, como se a gente estivesse infringindo uma regra do direito autoral. É claro que é uma discussão muito longa, mas é por isso que a gente não toca as músicas. Inclusive no nosso primeiro programa, nós veiculamos aqui, a título de ilustração, nós estamos falando dos anos 90, um comercial da Apple, mostrando o computador iMac G3, que foi lançado em 1998. Só que a trilha sonora era uma música do Rolling Stones. Isso é um comercial produzido pela Apple. Pois nós tocamos e recebemos a advertência. Então tivemos que retirar a música, botamos lá um aviso, mas é assim que funciona. Então a gente lamenta tanto quanto você que gostaria de ouvir as músicas que a gente fala aqui. Mas infelizmente fica o registro, mas aí o que acontece? A gente corre na internet, pesquisa lá e acha. Não é isso, meu velho? Amigo, isso deixa a gente um pouco cerceado, né? Você falar sobre uma música, como eu acabei de falar de Dinah Washington, pudesse colocar aqui um pouco, né, de Dinah Washington, e depois eu comecei a ler, a pesquisar sobre questão de direito autoral, porque eles se aproveitam até da própria, digamos, ignorância nossa de como funciona o sistema, para dizer, está suspenso e tal, mas não é bem assim. Existe uma lei americana chamada Fair Use, pela qual o YouTube está submetida, que é quando você utiliza uma trilha sonora, mas você não ganha dinheiro por conta dela. Chama-se uso justo, né? Uso justo, exatamente, Fair Use. Então, por exemplo, se a gente está aqui, a gente construiu todo um conteúdo, fez tudo, a gente quer apenas ilustrar com uma música, nada de errado. Mas, por precaução, enquanto não vem a resposta oficial deles lá, a gente se contenta com isso daqui, em ficar falando. Mostrar a capa do disco. Mostrar a capa do disco, mas o ideal mesmo é que a gente pudesse botar um clipe aqui, dela cantando aqui, a Maria. Seria espetacular. E a gente se compromete com nossos queridos ouvintes e telespectadores nisso. Nós vamos buscar uma alternativa. Não sei se vamos conseguir, porque não depende da gente, mas que nós estamos pensando nisso e fazendo o esforço que nos cabe, sem dúvida, não é isso? E eu tenho alternativa. Se ele não deixar, a gente canta. Chama até ouvindo aqui. Chama até ouvindo, a gente vai dar um jeito aqui. Pronto, canta. Exatamente. Combinado. Tá certo. Minerva, mais uma vez um grande prazer estar com você. Mais um Tudo no Mundo. Semana que vem tem mais. E a gente pede que você não perca essa nossa sala de visita e divulgue para os amigos. É assim que a gente vai crescendo devagarinho. E pedimos também um tempinho só para dizer o seguinte: a gente quer mandar um abraço enorme para o nosso querido Aldenor da Eletrônica Progresso, um cara maravilhoso, um parceiro dos músicos, um cara que tem uma empresa que trata de áudio como ninguém e que gentilmente nos cedeu essa maravilha aqui,
esse microfone que está em fase de lançamento, novíssimo, um microfone AKG Lira, e na Eletrônica Progresso ele nos fez essa gentileza de colocar aqui, segundo ele, para a gente testar. Vocês estão ouvindo, já viram que o teste valeu a pena. Mas continue sempre ligado no Tudo no Mundo. Você vai ficar por dentro de muita coisa. Um grande abraço. E mais uma vez, esse foi mais um Tudo no Mundo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, até logo. Volte sempre e divulgue para os amigos. Tchau. Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda. Obrigado.